Foi. Gravando? Uhum. Beleza. Então, e aí, pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Esse vídeo aqui eu e o Israel, os monitores da disciplina, estamos fazendo para tentar esclarecer melhor para vocês questões em relação ao trabalho, ao segundo trabalho da avaliação, a segunda avaliação da disciplina, que é sobre os métodos de treinamento. Então, vamos começar. Certo. Então, primeiro a gente vai esclarecer para vocês que esse trabalho sobre os métodos de treinamento, a gente espera, inclusive a gente está fazendo esse vídeo aqui, justamente porque a gente percebeu algumas confusões em relação ao primeiro trabalho, que era sobre os princípios de treinamento. E a gente então pensou em fazer esse vídeo aqui justamente para esclarecer, tentar transparecer algumas coisas para que vocês vão para o caminho mais correto e também fazer um trabalho mais ou menos perto daquilo que o professor espera de vocês, certo? Então, espero que esse vídeo ajude vocês. Então, o primeiro ponto que a gente vai tocar em relação aos critérios de avaliação. Se vocês forem no Moodle da disciplina, vocês vão ver que lá tem o plano. E lá no plano está descrito todas as atividades de avaliação que vão ser feitas durante a disciplina. Agora a gente já está na segunda, que é os métodos de avaliação, métodos de treinamento. E aí está descrito todos os trabalhos. E lá, se vocês forem nesse trabalho que a gente está falando agora, vocês vão ver que tem, acho que 5 critérios de avaliação. E esses critérios, vocês vão ver lá, a gente vai usar para ver cada peso, esse critério, e depois fechar a nota do trabalho. É assim mais ou menos que a gente corrige. Cada ponto ali, cada critério tem um peso, e esse peso depois vai fechar a nota de vocês, juntando todos os critérios e as notas que vocês receberam por esses critérios, a gente fecha uma nota e então eu aconselho que vocês estejam atentos ao plano da disciplina e à descrição que tem das atividades lá. Se quiser, pode falar um pouco agora, Sam. Tranquilo. Bom, dito isso, nós vamos aqui ao primeiro tópico do específico do trabalho, que seriam os indivíduos, grupos ou equipes. Tá? O trabalho pode ser tanto para um indivíduo dando treinamento visando saúde, um atleta amador ou individual. Tá? Grupos podem ser grupos voltados para o treinamento mais para a saúde, grupos de idosos, grupos de pessoas com sobrepeso ou disfunções específicas, tá? Então vocês vão nos dizer as características desse as necessidades desses indivíduos de acordo com a demanda, né? Se eles são atletas amadores, se eles estão treinando para melhorar o condicionamento em alguma atividade laboral ou de vida diária. Só põe o slide ali de novo. Ó. Eu tô tentando, mas tá travando aqui pra mim. Tá conseguindo ver os slides? Céu? Ih, caiu. Ah, tá me Oi, ouvindo? tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, caiu? Não, não caí, mas a internet deu uma travada aqui. A gente segue? Segue, segue. Bom, enfim, acho que aqui era isso, pessoal. Acho que eu disse. Então, vocês vão caracterizar os indivíduos do grupo, dizer as necessidades, o nível de treinamento, tá? E acho que era isso, aqui nessa parte, né? Isso. E então, também linkado à caracterização do indivíduo que vocês vão aplicar o treino de vocês,
vai estar vai ter muita relação com o objetivo da sessão de vocês. Então, o objetivo da sessão, ele, além disso, além de estar vinculado às características, necessidades, nível de treinamento, ele tem que estar vinculado a em que momento do plano de treinamento de vocês essas sessões vão estar inseridas. Por exemplo, se eu tiver num período inicial do meu programa de treinamento, as minhas sessões podem ter objetivos diferentes do que se as minhas sessões estivessem num período mais avançado do meu programa de treinamento. Provavelmente, se eu fizer sessões de treinamento nos períodos iniciais do meu programa de treinamento, vão ser exercícios com menos especificidade, vão ser exercícios mais gerais de ganhos de base, como a gente viu. Então vocês têm que fazer essa relação com o que a gente já viu antes na disciplina para aplicar na sessão de vocês, porque essa sessão ela não vai ocorrer solta, ela não é individual, ela vai estar vinculada a, ao plano de treinamento de vocês. E esse plano de treinamento ele vai ter objetivos, vai ter diversas características e o objetivo dessa sessão tem que obedecer a isso. Então, por exemplo, o meu objetivo nessa sessão é em relação a aumento de força máxima. Por exemplo, eu vou ter diferentes formas de trabalhar a força máxima em períodos diferentes do meu programa de treinamento. Se ele for no início, vai ser uma força máxima mais geral. E se for num período mais específico do meu treinamento, vai ser uma força máxima mais específica ao objetivo fim do que eu quero fazer. Por exemplo, se for um jogador de futebol numa sessão bem no início do programa de treinamento, vai ser aqueles exercícios de força lá na sala de musculação, com exercícios guiados ou até pesos livres, mas ainda assim muito distante da prática fim. E se for num período mais específico, mais avançado no treinamento, essa força já vai ser utilizada dentro de um contexto mais próximo, vai ter uma similaridade maior com a prática do atleta ou da pessoa ou da equipe que vocês vão estar treinando. Então, é importante que os objetivos das sessões sejam bem determinados, mas que eles estejam dentro de um contexto. Eles vão estar inseridos num contexto. Então, é importante que vocês deixem isso claro na hora de falar, porque não adianta, eu vou trabalhar força máxima, mas eu digo que essa força máxima é tal, mas eu não sei em que período essa força máxima está sendo trabalhada, então eu não sei se está de acordo com os objetivos do programa de treinamento. Alguma coisa para complementar? Só complementando, essa parte dos objetivos, eles vão nos dizer, por exemplo, quero trabalhar a flexibilidade. Mas por que tu vai trabalhar a flexibilidade com aquele público que tu escolheu? Porque nessa etapa do treinamento, tu tá visando trabalhar a flexibilidade para melhorar no quê? Que vai te ajudar, qual vai ser a próxima etapa que necessita de flexibilidade. Então, detalhar bem isso e, no mais é o que o Rafa falou. Acho que pode ir para o próximo tópico. Se quiser, pode começar falando. Bom, aqui os métodos de treinamento, nos quais nós vimos já na disciplina, né? Vocês fica a critério de vocês escolherem e caracterizar de acordo com o público, que nós já falamos anteriormente. Então tem velocidade, resistência, força, e dentro de cada método vocês vão escolher as características que vocês vão querer trabalhar dentro daquele método. Por exemplo, força. Podemos trabalhar força máxima, potência, podemos trabalhar força rápida, no caso, força de resistência. Então, cada método vai ser descrito pela literatura, tá? A literatura vai dizer como devemos nos orientar a prescrever cada método, mas nós não queremos que vocês peguem, principalmente as tabelas de treino que tem lá no Moodle,
e coloquem, copiem e colem no trabalho e digam que vão trabalhar potência e vai ter uma tabela me dizendo as diretrizes para o treino de potência. Não, eu quero dizer, por que que tu escolheu aquelas cargas de pliometria? Por que que tu botou o máximo, a literatura traz que o máximo, um exemplo, o máximo de saltos na semana são 20. Por que que tu vai trabalhar aqueles 20 saltos semanais que a literatura traz como máximo? Porque o teu atleta tu quer dar uma carga de exaustão para o teu atleta, e então tu vai trabalhar com um volume de saltos altos, com uma altura de saltos maior, enfim, tu que vai me dizer isso, vai explicar. Não é só pegar as diretrizes daquele método e colocar no trabalho, tá? Vocês vão dizer por que vocês estão prescrevendo aquelas cargas dentro do método. Algo mais, Lu? Sim, duas coisas. Primeiro, só para contextualizar de novo, que os métodos eles têm que estar alinhados aos objetivos e como vocês vão distribuir a aplicação das cargas nesse método também vai estar alinhado ao objetivo. E outra coisa que tu tinha comentado é em relação a no trabalho anterior a gente notou que muitos alunos levaram o trabalho deles para um lado de fazer um resumo dos conteúdos do professor e não fazer um resumo dos seus conhecimentos sobre os princípios, entende? Então aqui vocês vão escolher o método que vocês querem, ele vai estar alinhado com essas outras coisas que a gente já falou, mas vocês têm que conseguir aplicar dentro do que vocês acham que é cabível nessa situação. Não basta vocês pegarem os materiais da disciplina, por exemplo, eu escolhi treinamento intervalado, sei lá do que, e aí tem esse material na disciplina e vocês vão simplesmente pegar esses modelos e aplicar ali. Na verdade, isso não vai fazer sentido nenhum, porque aquilo que a gente tem de material na disciplina que o professor disponibiliza para vocês e dá aquelas receitas de bolo, na verdade aquilo são umas ideias gerais para vocês se situarem de como funciona cada método. Cada método se caracteriza pelo quê? Quais as adaptações que são frequentes nesse tipo de método. Não significa que aquilo é uma regra definitiva. Vocês não devem seguir exatamente o que está ali porque é aquilo que foi dito na disciplina. Se vocês buscarem materiais além e buscarem se integrar, estudar bastante sobre outros métodos ou um método específico, vocês vão ver que há muitas variações. Isso vai estar vinculado aos objetivos, aos indivíduos e várias outras coisas. Dito isso, Acho que vale, só complementando, Rafa, aham. podem falar também um pouquinho dos métodos, não só chegar colocando lá dados de carga, enfim, dentro dos métodos, né? Eu tinha mais uma coisa para falar, mas pode, se eu lembrar, eu falo depois. Pode. Tá. E aí então, agora a parte principal, eu acho, do trabalho, que é exatamente como vai funcionar a sessão, né? Vocês têm que deixar bem claro como é que vai ser a estrutura da sessão. A gente geralmente tem uma regra geral, assim, mas não é definitivo. Naquela ideia de uma parte de preparação para o movimento, a parte onde a gente vai ter o aquecimento, vai ter aumento da temperatura corporal, etc. Daí tem, De... Oi? Pode falar. daí tem aquelas nomenclaturas que vocês vão ver nos livros de treinamento físico. É isso que eu queria falar. Não se prendam só nos materiais que o professor disponibilizou na disciplina. Vão atrás de livros de treinamento, livros específicos dos métodos que vocês querem trabalhar, livros de treinamento de força, livros de endurance, livros de, enfim, de flexibilidade, que geralmente eles vão ser mais específicos e vão ter mais dados. Então pode auxiliar vocês também. Um exemplo disso é, por exemplo, se vocês buscarem um livro de treinamento geral, livro de periodização como o BOMPA, por exemplo, ele vai dar essas partes das sessões de treinamento numa linguagem muito geral. Mas, por exemplo, se eu quero, o meu método é treinamento de força funcional. Vocês vão ver que a parte inicial, que a gente conhece geralmente como aquecimento, vai estar como parte de preparação para o Preparação no movimento. movimento.
E aí, principalmente nos exercícios de força, vocês vão ter as diferenças entre aquecimento geral, aquecimento específico. Sim. Então, isso está muito vinculado aos métodos em que vocês vão querer aplicar no trabalho de vocês. Então, procurem sobre isso, certo? Então, estabeleçam bem a estrutura, dizer, essa parte vai ser para isso, essa parte aqui eu vou aumentar a intensidade por tal motivo, essa parte eu vou baixar por tal motivo, e aí isso vai estar alinhado ao método, à estrutura, aos objetivos. Passando sobre a carga de treinamento. Mais uma vez, a carga de treinamento vai estar alinhada, vai estar de acordo com o contexto. Ou seja, cargas de treinamento em períodos iniciais de programa de treinamento é diferente de cargas de treinamento em períodos avançados. Isso vai estar vinculado ao indivíduo, às características dele, à necessidade, nível de treinamento, ao objetivo da sessão ou do período em que essa sessão vai estar inserida. Então, as cargas de treinamento têm que ser bem importantes. Por que eu estou fazendo uma carga de treinamento com alto volume? Por isso, isso, aquilo. Por que eu estou fazendo uma carga de treinamento com alta densidade? Por esses motivos aqui que eu estou explicando. Por que eu vou aumentar tanto a intensidade? Por que o meu treinamento intervalado vai ser de alta intensidade? Isso vai estar todo relacionado à carga. Só um parênteses, a carga de treinamento. O que vocês manipulam é a carga externa, aquilo que vocês quantificam e conseguem aplicar para o indivíduo fazer. E aí vocês querem que essa carga externa dê diferença, provoquem adaptações e gerem uma carga interna, resposta fisiológica dele. Então vocês têm que contar com isso quando vocês têm que contar com isso quando vocês vão pensar no indivíduo e no objetivo e nos métodos, certo? Dito isso, os Só explicar exercícios... ali Pode as falar. cargas externas, no caso, aqueles 4 componentes que a gente viu na disciplina, né? Frequência, densidade, volume e intensidade. Sim. Então, os exercícios que vocês vão escolher também vão estar relacionados a isso, porque tais exercícios permitem eu aplicar diferentes estímulos. Então, e também vai estar alinhado aos métodos. Eu escolhi um método de treinamento de força. Então, os meus exercícios vão estar alinhados a esse método, ou mais específico. Meu método é treinamento de força rápida. Aí vão ser tais exercícios. Não, o meu método é treinamento de força, de resistência de força. Então, vão ser exercícios executados de uma maneira diferente. Entendem? Gente, Então, pode falar. e às vezes dentro desse método, a estrutura lógica da parte principal da sessão varia. Tá? Então, por exemplo, a gente traz mais para a área da força, porque é o que eu e o Rafa, a gente tem mais convivência no dia a dia. Por exemplo, um treino de RML, de resistência muscular, ele vai se configurar a parte principal diferente de um treino de força máxima. Então, vocês vão ter que ficar. Treino de resistência muscular, geralmente, lá na literatura diz, o tempo de intervalo menor, pode ser feito de maneira circuitada ou alternado por segmento, enfim. Então, isso é muito específico dos métodos. Por isso, não se prenda aos livros só de treinamento físico. Às vezes, dê uma olhada nos livros de treinamento de força, de flexibilidade, enfim, do que vocês forem trabalhar. Sim. Uh, Eu acho que sobre os exercícios, só uma coisa a mais que eu poderia falar, que é saber escolher os exercícios de acordo com o que vocês isso. querem dar de estímulo. Por exemplo, a organização de exercícios no método de treinamento de força, aqueles de musculação bem geral, assim, de academia. A maneira com que eu escolho ou ordeno os exercícios, boto tal exercício antes do outro, isso vai mudar totalmente o tipo de adaptação, o tipo de carga interna que vocês vão provocar, certo? Eu acho que era sobre exercícios, eu acredito que seja isso. E falar por que vocês vão usar aquele exercício, lembrando que tem os exercícios envolvem aspectos cinesiológicos, biomecânicos. Vão Exatamente. explicar, vou fazer supino com barra por causa disso, supino com halteres por causa daquilo, vou fazer um leg press, vou fazer um agachamento com a barra à frente, enfim.
E Ah, mais uma coisa que eu estava esquecendo, os exercícios eles vão estar altamente vinculados ao período em que essas sessões vão estar ocorrendo. uhum, Num período mais inicial, esses exercícios serão exercícios geralmente gerais, exercícios bem gerais de seja qual método que vocês escolheram. Já numa fase avançada, esses exercícios vão ser ou mais ter uma complexidade maior, ou vão ser exercícios muito próximos daquilo que vocês do motivo da prática que vocês estão fazendo aquele treinamento. Então, isso também tem que estar sendo bem, tem que estar implícito na sessão de vocês. Eu estou fazendo a minha sessão para um indivíduo que é atleta de surf. E eu estou num período pré-competitivo, eu estou já num período avançado do meu programa de treinamento. Então, eu estou fazendo exercícios que estão de acordo com as demandas específicas da prática dele. Já estou num período avançado. Então, isso é um exemplo, mas essa é mais ou menos a lógica que vocês têm que ter. Se vocês entenderem a lógica do treinamento, a lógica de escolher os exercícios de acordo com o período, vocês vão tirar isso de letra. Feito isso, a duração da sessão também ali, Rafa, falar a duração da sessão e duração principalmente de cada parte que vai compor a sessão. A parte principal, da, tanto tempo, parte final, volta calma, enfim. Ah, acho que da sessão era isso. sim, e também porque, assim, vocês, por exemplo, eu quero fazer um método de HIIT, por exemplo. Vocês têm que ter em mente que um treinamento intervalado de alta intensidade, geralmente as sessões não são de longa duração, até porque a intensidade é muito alta. Então você é um Relação exemplo esdrúxulo, volume-intensidade. exato, mas é só para vocês entenderem que a duração está altamente vinculada aos métodos e também aos objetivos. Dito isso, em relação ao referencial teórico, a gente acabou falando mais ou menos entre os outros pontos que a gente tocou. Mas é importante que vocês tragam um referencial teórico para mostrar que vocês não estão passando exercício por exercício ou prática pela prática. E mostrar que vocês estão fazendo um treinamento baseado em evidências, em algo que é sustentado cientificamente. Não por achismo. Sem achismo, não achando, não desmerecendo Sim, pessoas que têm conhecimento empírico, mas quando vocês vão aplicar isso e principalmente apresentar um trabalho em uma disciplina, vocês precisam trazer referencial teórico para dar sustentar base para o... aquilo, exato, sustentar o que vocês estão querendo mostrar que vocês vão fazer na sessão. Então, se eu vou usar um método de força rápida, eu vou procurar referências que me sustentem o que eu vou fazer na minha sessão, independente. E não se prendam só aos livros. Pesquisem, tem muito material aberto na internet, tem diversos autores conhecidos de fácil acesso a material. Não se prendam só aos livros, procurem autores, artigos. Tem artigos que têm protocolos de treinamento já sendo testados, então vocês podem se basear nesses protocolos sem copiar e colar, mas vocês podem se basear. Então, o referencial teórico é muito importante por causa disso. Inclusive, se vocês quiserem, dentro do que a gente puder, a gente pode até vocês, o meu método, principalmente treinamento de força que a Isso, gente treinamento conhece de mais, força a a gente gente tem pode indicar bastante para material. vocês. Exato. Certo. Acredito que seja isso por enquanto. Tem mais alguma coisa? Eu acho que só aquelas nos fizeram algumas perguntas ali no grupo Ah, da turma de isso. WhatsApp. Isso mesmo. Ah, questões de se o trabalho pode ser feito individual, em dupla. Sim. Vamos só abrir elas aí para nós, que eu acho que é o ponto Aham. final da. Tá, então assim, a primeira pergunta foi da Mariane, ela perguntou o seguinte, se o trabalho é apenas de um indivíduo para dois métodos ou são dois indivíduos em diferentes métodos. Não tem uma regra para isso, pode ser as duas situações. Se vocês querem treinar o mesmo indivíduo em duas situações diferentes, se vocês querem treinar
duas pessoas em duas situações diferentes, se vocês querem treinar duas pessoas na mesma situação, se vocês querem treinar, fazer uma sessão com um indivíduo ou uma sessão com um grupo de pessoas, não tem problema. Só lembrem que caso vocês façam para dois indivíduos diferentes, tudo isso que a gente citou tem que estar descrito para os dois. Eu Exato. quero fazer para uma equipe de futebol, mas quero fazer também para um atleta de 100 metros, sei lá. Tem que estar tudo isso que a gente acabou de falar tem que estar descrito para os dois casos, tá? Uh, qual as outras E, perguntas? e aí tem mais uma pergunta aqui que era até uma pergunta simples, assim, que é quanto a descrever duas sessões de treinamento. São duas por plano ou uma para cada plano? Não, na verdade, cada plano é de uma sessão só, entende? Então são dois planos de aula de duas sessões diferentes. Eu acho que não tem mistério, assim, é bem simples. Alguma coisa para acrescentar? Desculpa, eu não ouvi. Tu já falou teve uma aluna que perguntou se tinha que fazer dois métodos diferentes. É, foi isso que eu falei agora. Tá? Então acho que era. Deixa eu ver Acho se que é tem isso. mais alguma Fechou. pergunta. Acho que era isso. Sim. Tá, então finalizando, a gente espera que tenha sido significativo esse vídeo, que tenha sido esclarecedor para vocês. Uh, Acredito que a gente fez bem sucinto, mas assim, bem mastigado para vocês Isso. o que deve ser feito. Então, esperamos que vocês se deem bem nessa avaliação, que consigam fazer um trabalho bem feito. E a gente sabe que vocês vão se dedicar. E esperamos ter ajudado. Isso. Lembrando só o prazo do trabalho, né, pessoal? E que se vocês tiverem dúvidas, recorram a nós ou ao professor de maneira o mais rápida possível, né? Para que não fique de última hora. Sim, Acho que é isso, certo? Então, boa certo? sorte a todos. Feito, pessoal. Qualquer dúvida, a gente está à disposição de todos. Feito.